As faixas pretas mostram os padrões das substâncias químicas que formam os degraus da escada de DNA. Este fragmento individual de DNA foi encontrado em um estupro. Esta é uma amostra do DNA de um suspeito. Se os dois combinarem, não há virtualmente chance de erro, desde que a amostra não tenha sofrido danos ou contaminação. No caso de Shepard, a amostra de DNA era insuficiente para ser definitiva, mas havia provas para garantir o próximo passo. As autoridades exumaram o corpo de Shepard e Tahir recolheu mais DNA. Quando comparou ao DNA da prova, Tahir confirmou que havia material genético na cena do crime que não batia com o de Sam e o de Marilyn. Isso só podia significar uma coisa. Neste caso, o DNA encontrado na lasca de madeira e na calça de Sam não era de Marilyn Shepard e nem de Sam Shepard. Ele tinha que ter vindo de uma outra pessoa. A prova de DNA manejada adequadamente, os exames conduzidos adequadamente são extremamente confiáveis. As chances são astronômicas de dizer se foi ou não essa pessoa. Então é um meio definitivo de excluir pessoas, e esse tem sido o seu principal benefício. A prova de DNA começou a desempenhar um papel vital nas investigações criminais abertas no início da década de 80. Agora é um procedimento policial padrão que, em todo crime violento, os itens da cena do crime sejam meticulosamente raspados para se obter restos de DNA. O FBI considera a prova de DNA seu instrumento mais poderoso e agora eles a estão usando de uma nova maneira. Em 1994, eles desenvolveram um novo programa de computador chamado CODIS, que aumenta enormemente a quantidade de combinações de DNA em todo o país. No passado, tipicamente, os laboratórios comparavam uma amostra conhecida com alguma coisa que tinham achado na cena do crime. Olhando em vários pontos daquela prova, eles diziam, a amostra conhecida bate ou não com a desconhecida. E podia ser uma bala ou uma caixa de filmes, uma impressão digital. O processo é o mesmo. O que o CODIS faz é acrescentar um extra. Você não precisa ter aquela amostra conhecida para resolver um crime com o CODIS. Você entra nele e procura a prova de DNA encontrada na cena do crime. E sem ter qualquer amostra conhecida, você pode procurar no banco de dados e ter uma lista de possíveis fornecedores daquela amostra. O CODIS levou à condenação de mais de 300 criminosos, incluindo estes. Achamos que um dia o CODIS será como as impressões digitais. Há muito mais o que fazer com o DNA do que usá-lo apenas como impressão digital. Mas para o propósito de fazer cumprir a lei, ele é usado apenas como uma impressão digital. A tecnologia, ao ficar mais barata, é mais difundida. Um dia, o FBI pode precisar apenas de um clique do mouse para pegar um ladrão. Os únicos agentes do FBI mais avançados tecnicamente são os de ficção. A ficção científica sem saber prediz o futuro com frequência. O Arquivo X não é exceção. O que me agrada em ser cientista, além de gostar de ficção científica, é que muito disso está virando realidade. Quando para de ser ficção científica e começa a ser ciência? Ninguém sabe até onde as descobertas genéticas de hoje nos levarão. Mas uma coisa já está clara. A realidade está alcançando a ficção. A clonagem era ficção científica e agora, de repente, há ovelhas clonadas, há vacas clonadas. Sabe, haverá vacas clonadas em nosso futuro. Elas já existem. E apenas olhando, é difícil distinguir uma vaca comum de um clone. Mas um meio de distingui-las é pela etiqueta de preço. Uma vaca leiteira comum custa $1.100. Mr. Jefferson, a mais nova criação da PPL terapêutica, vale $1,5 milhão. Se você voltar uns 3 ou 4 anos, não havia concorrência alguma. Mas, de repente, com a capacidade de clonagem a partir de células que podem ser facilmente desenvolvidas e células que podem ser modificadas geneticamente, foi aberto o campo para muitas aplicações diferentes, com um tremendo potencial comercial.
Nós desenvolvemos essencialmente no ano passado uma técnica que pode ser a chave para o desenvolvimento de uma indústria de 10 ou 20 bilhões de dólares no futuro. Sou com uma ovelha chamada Dolly. Dolly foi o primeiro clone do mundo criado a partir de uma célula adulta de um animal vivo. Antes de Dolly, os geneticistas acreditavam que quando uma célula se especializava como célula epitelial ou mamária, as instruções genéticas para criar outra vida eram permanentemente desligadas. Os criadores de Dolly forçaram as células a hibernar, deixando-as sem alguns nutrientes. Essa inanição levou o material genético da célula de volta no tempo a um estado em que podia criar a vida. Foi um momento que alterou a nossa noção de vida e de como ela pode ser manipulada. Isso realmente virou as coisas de pernas para o ar, porque todos os dados sugeriam que isso não iria dar certo. E de repente você vê que aconteceu e que deu certo. Isso nos faz repensar todo o sistema e o que está acontecendo. And it really makes you rethink the entire system and what's going on. Então, como se faz um clone? Começa na obtenção de células fetais, células embrionárias ou mesmo da pele de animais adultos. As técnicas específicas de clonagem estão mudando rapidamente. Mas os resultados são os mesmos. Um dos métodos mais bem-sucedidos acontece em uma sala que é mantida a 43 graus, a mesma temperatura do útero da vaca. A criação real do clone acontece na placa de Petri, sob as poderosas lentes de um microscópio. Guiado pelas mãos do micromanipulador, o núcleo de um óvulo é sugado, criando um ovo que não tem instruções genéticas. Então, o DNA de outra célula é inserido. Uma descarga de eletricidade é usada para incitar o material genético a criar vida. Mas para fazer isso no mundo, os clones precisam da ajuda de uma mãe substituta. Neste dispositivo está um embrião transgênico que fizemos no laboratório semana passada e também foi projetado um maço plástico para seguir com esta unidade. Este dispositivo será usado para levar o embrião até o útero da vaca. Após a transferência, os clones em crescimento são monitorados com cuidado. Apenas uma gravidez em 95 resulta em um clone que realmente chega ao chão. A gravidez sólida e saudável de 2 meses e meio. Parece muito bem. Uma das coisas mais lindas de se observar talvez sejam os batimentos cardíacos. Este feto não nascido é um clone de vaca alterado geneticamente. Se for levado a bom termo, será o resultado da engenharia genética e não do amor bovino. Os geneticistas foram além da reprodução sexual e inventaram um novo meio de conceber a vida. Para dizer a verdade, eu jamais pensei que eu fosse um criador. Eu me sinto mais um manipulador por pegar um sistema lindo e muito complexo e manipulá-lo de modo que ele possa beneficiar a humanidade. Os cientistas podem não se sentir poderosos em seu trabalho, mas tecnicamente eles estão criando algumas novas formas de vida. O DNA de uma espécie agora pode ser aplicado a uma outra, formando